Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje trago mais algumas curiosidades sobre a saga Talismã e precisamente sobre o futuro da saga, para onde vai e qual foi a intenção. Bom, gente, com Talismã 1, a minha intenção era realizar um sonho, escrever um livro e contar uma história. Uma história que saiu de rascunhos, que saiu de uma imaginação, de um momento onde eu pensei que poderia realmente criar um personagem, uma história em volta desse personagem sobre magia e música, que são dois temas que eu sempre gostei muito e que me acompanharam na minha adolescência e na minha infância com o Disney Channel, onde tinham filmes e séries que misturavam magia, feitiços, coisas impossíveis acontecendo em música. Essa era a ideia para Talismã. Junto com todas as influências que eu tive do mundo pop, como bandas, RBD, One Direction, Fifth Harmony, e todos os outros artistas do pop. Bom, com isso, eu fiz Talismã, sabendo, naquele momento era fazer só Talismã, só um livro, só uma história pra contar, me divertir e apresentar essa história, esses personagens. E se desse retorno, se eu conseguisse de alguma forma, eu deixei aberto ali pra uma sequência, mas era fechado só nessa história. Era uma história bem soft, uma história bem filtrada, uma história um pouco mais contida. Ela apresentava os personagens, apresentava a ideia, os conceitos e trazia aquela força, aquele poder inicial de acreditar nos seus sonhos e tudo mais ou menos como uma homenagem e como a realização de um sonho. E eu falei, bom, ok, foi feita essa história, eu poderia continuar esse universo, mas não tinha nada planejado, então era só contar essa história, eu tinha uns rascunhos guardados, e até então era isso, porque eu não sabia se eu ia ter a oportunidade de lançar um segundo livro. E resulta que sim, veio a possibilidade de lançar o segundo livro. Eu falei, bom, se eu fizer o 2, eu vou já ter que automaticamente fazer o 3, fazer a trilogia completa, porque eu não posso deixar a história em aberto. Eu tenho que contar o que eu tenho que contar. E eu não consigo contar tudo, mais de 6 resumos ali, mais de 6 rascunhos prontos para livros em um só. Então eu teria que dividir isso, sabe? E tinha história para 6, 8, 10, 12 livros Talismã. Como é que eu ia colocar isso em só 2 livros? Era muito difícil. Aí eu falei, bom, se eu fizer o 2, vou fazer um 2 bem grande e depois um 3 maior ainda pra fechar e caber tudo que eu acho que a saga precisa contar, que pode acontecer dentro desse universo. E aí vem Talismã 2, com uma proposta mais profissional, mais madura, melhor trabalhada, melhor desenvolvida, calculando já gastos como todo o processo editorial, como marketing e tudo mais. E foi bem tranquilo, bem aceito, bem recebido, e foi pra mim a realização de um sonho, mais ainda uma responsabilidade, um compromisso de dar sequência à história, de melhorar, evoluir, me aprimorar e não se esquecer da essência da primeira história. E aí, quando veio para Talismã 3, a intenção era de finalizar essa história, finalizar a saga, a trilogia, da melhor forma possível, colocando ali todos os elementos que tinham que ser colocados dos rascunhos do que eu já tinha planejado. E esse é um livro maior que o 2, então um livro é maior que o outro, o livro evolui. E aí, outra questão, outra estética, mais responsabilidade, mais profissionalismo, tudo mais, sabe? A gente leva a sério, mas conforme foi passando, foi uma responsabilidade, uma questão ética de falar, não, eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que ser melhor, um tem que ser realmente melhor que o outro, pra ter essa sensação de evolução, de subir o patamar, de subir o nível, sabe? E a cada vez mais que sobe, é mais difícil, é mais caro, é mais trabalho, é mais páginas, é tudo mais. Mais personagens, mais músicas, mais ciclos se encerrando, mais pontas abertas para quem sabe seguir, dependendo de como for. Então cada livro tinha planejado seu final. Se terminar em Talismã 1, acabou, é isso aí. Se terminar a saga em Talismã 2, acabou, é isso aí, já tá fechadinho, com uma leve ponta ali para seguir. E se terminar Talismã 3, é o final definitivo, com uma leve ponta para seguir aí. E só que nisso foi tendo ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e a gente não acha um ponto final. E Talismã 3 é a mesma coisa, já estou em desenvolvimento com Talismã 4, para contar mais sobre o encerramento de ciclo do personagem Talis, e tava pensando no Talismã 5 aí como uma aventura, tal, porque Talis já lutou no ar, na terra, no ar, no céu, no inferno, e no multiverso, no universo, no espaço, ele já fez de tudo, lutou contra tudo e todos, contra deuses, demônios, e na quarta história ele encerra isso, ele passa por isso.
Só que Thales não lutou no mar, não teve essa aventura aquática, e eu queria desenvolver. Então não sei se eu vou desenvolver isso dentro de Talismã 4 e tornar Talismã 4 maior que Talismã 3, realmente subir o patamar por última vez e encerrar, ou se é outro ponto e vírgula. Então Talismã tem isso, essa magia, essa força de sempre pode mais, sempre se quer mais, se pede mais, e sempre se tem mais a dizer. Mais canções, mais batalhas, mais versões do próprio personagem Talismã, que vai tendo essa evolução, e cada história ele é a mesma pessoa, mas de uma forma diferente. Então tem essa evolução do colar, tem Talismã normal, Talismã supremo, tem Talismã de outra realidade. Então os colares, tudo vai evoluindo nesse universo. E tem muito essa diferença mesmo, porque Talismã 1, Thales é uma criança, um adolescente que só quer ser aceito pela mãe, pela família e que quer cantar, quer seguir a carreira musical e tentar descobrir algo sobre esses poderes que atormentam a vida dele, se livrar disso. Em Talismã 2, ele é um adolescente que deu as costas para tudo e todas as pessoas que não queriam aceitar ele já não busca aprovação e aceitação. Ele tá, digamos, mais revoltado, mais rebelde, e aí ele só tá focando agora nos sonhos dele, em construir essa carreira musical que ele teve essa chance, e aproveitar com os amigos e com a namorada dele os conflitos ali que eles têm, e ao mesmo tempo, no meio disso tudo, ele quer conseguir descobrir a origem dos seus poderes, a origem dele mesmo, enquanto enfrenta esses vilões que ele agora tem que se acostumar a enfrentar, porque ele não pode negar aquilo que é dele, faz parte dele, que é os poderes. Em Talismã 3, ele já é um jovem adulto, que ele aprende a se perdoar, o valor do perdão das pessoas, ele aprende com a maturidade, com se arrepender, recomeçar, ele aprende valores importantes e começa não somente a aprender por falar, vi que estava errado, então ele começa a ver que ele está errado, vê que tem muitas coisas erradas ao redor, que cada coisa tem uma consequência, então ele aprende a lidar com as consequências, ele é um jovem adulto que cria cicatrizes, aprende a lidar com os traumas e acaba tendo que assumir o posto e posições e talvez momentos e coisas que ele não deveria fazer, mas que precisam que ele faça e que precisam dele. Então ele assume essa característica de ser esse herói, esse jovem adulto agora, que sabe o que quer, que vai defender a sua música, o seu planeta e a sua história, a sua origem e seus poderes. E sabe para que ele quer usar isso, como se posicionar. Em Talismã 4, ele já é um adulto, mais velho, mais maduro, mais sábio, que busca agora viver uma vida tranquila com a sua família, já praticamente um adulto de 30 anos, busca viver tranquilamente com a sua família e dar sequência aos seus trabalhos, seus projetos, até que ele é envolvido de novo. Ele não quer, sempre quando ele não quer lidar com algo, que ele é puxado a isso, que ele é chamado, ele recebe esses chamados, e aí ele foi chamado para resolver e fechar o ciclo arco dele, como esse adulto, maduro, responsável, que tem que assumir os lugares de direito como aquilo que ele é, um anjo. Só que antes de ser esse anjo, ele tem que se purificar dos pecados e também, de alguma certa forma, pagar por aquilo que ele fez. E ele vai pagar dessa forma, por todas essas coisas, com essa parte demoníaca dele. Separar essa parte do mal e essa parte do bem, essa dualidade que sempre existiu em Thales Mendes, aqui é confrontada e é definida se ele é do bem ou se ele é do mal. E talvez para Talismã 5, a evolução do personagem. Só que todas essas 4 histórias têm uma evolução para ele, o que me dificulta a criação de uma 5ª história por questões de para onde vai esse personagem, o que ele pode evoluir a partir daí. Ele evolui musicalmente, pessoalmente, magicamente, angelicalmente, diabolicamente, ele evolui em todos os sentidos. E agora, o que mais ele poderia evoluir para essa 5ª história? Para justificar a gente trazer ele de volta para o reino aquático, para uma situação, uma história que valesse ser a pena contada nessas condições, dessa estrutura, desses locais e com essa temática. Então me faz pensar que possa ser só um momento, uma batalha dentro de Talismã 4, ou quem sabe ver um novo sentido para Thales Mendes. A gente tem algumas ideias do que poderia rolar nessa 5ª história, mas como já foi tudo contado, como tudo que a gente já tinha nos roteiros, os rascunhos, tudo já foi usado, agora é da criatividade de ver o que a gente consegue trazer de novo para Thales Mendes, e se Talismã 4 é um ponto e vírgula ou um ponto final. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos sobre a saga Talismã.